Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o livro Meninos Sem Pátria, do Luiz Puntel, um livro publicado pela editora Ática em 1991 para a coleção Vagalume. Inclusive aqui para o canal eu já comentei outros livros da coleção Vagalume, inclusive eu mostrei quais livros eu tinha também. Se quiser conferir, eu vou colocando aqui no card. Eu comprei esse livro tem mais ou menos um ano no sebo e ele estava aqui guardadinho na minha estante, no local que eu destino para a coleção Vagalume, mas eu não sei por qual motivo eu não tinha tido ainda o interesse em pegar para ler. Mas, depois da polêmica que teve com a escola no Rio de Janeiro, a Escola Santo Agostinho, que resolveu censurar esse livro, eu não tive dúvidas. Eu precisava ler e ter a minha própria opinião. Será que realmente esse é um livro que faz apologia ao comunismo? Será que realmente é um livro que as crianças não só não podem, mas não devem ler? Essa e outras perguntas eu vou responder ao longo do vídeo, junto com a minha reflexão sobre a obra. Este livro infanto-juvenil fala muito mais sobre a busca da própria identidade, não só do Marcos, enquanto criança se transformando em um adolescente e um adulto, mas também de toda uma geração que aqui se vê representada, uma geração que busca a sua identidade nacional. Lemos sobre uma criança expatriada, uma criança sem pátria, como aconteceu no nosso regime militar e como acontece agora, por exemplo, na Venezuela e na Síria. Uma criança que busca qual é o seu lugar no mundo. A história começa no início dos anos 70, sobretudo na época em que o regime militar tinha o seu maior endurecimento. O pai do Marcão, nosso personagem principal, é jornalista, mas não só jornalista, como sócio de um jornal chamado Binóculo, que vai ser oposição ao regime militar, ao governo do regime militar. Ele não vai aceitar ser uma mídia chapa branca e vai criticar as coisas que ele considera erradas. E a história começa justamente com a invasão e a destruição desse jornal após a publicação de uma notícia contra um governo. Uma notícia inspirada em fatos reais, que envolveu a tortura de um padre, que muito aqui no livro lembra a tortura do Frei Beto. Nessa época, a família consistia no pai jornalista, na mãe que estava grávida e 2 filhos, Marcão e Rico. A família, então, após diversas ameaças telefônicas, presenciais e uma quase prisão do pai, decide fugir. O pai vai na frente e eles vão depois. Eles ficam isolados em um convento, depois eles pegam um ônibus, passam por Mato Grosso, depois chegam na Bolívia, para então chegar no Chile, que nesta época vivia sob o regime do Salvador Allende. Acontece que o autoritarismo não fica só restrito ao Brasil, mas também depois chega ao Chile, através da ascensão do poder de Pinochet, também chega na Argentina e em diversos outros países latino-americanos. E então eles se veem obrigados a fugir de novo, a fugir desse Chile, e é uma trajetória muito linda, uma história muito bonita sobre família, sobre injustiça e sobre pertencimento. Uma história de verdadeira coragem frente aos horrores do mundo. Uma ode contra o autoritarismo, contra a censura de imprensa, contra a violência e a xenofobia. De um jeito que é muito fácil do jovem entender e que também conversa muito com o jovem, pois ao mesmo tempo, além de todos esses horrores, além de todo esse pano de fundo, que tem muito a ver com a história do nosso país e com a história do nosso continente, também fala sobre a descoberta do primeiro amor desse jovem. Inclusive eu já liberei aqui no canal um vídeo, vou colocar aqui no card, em que eu faço um bookshelf tour com meus livros sobre a ditadura militar brasileira e 2 livros sobre a ditadura militar argentina. E então vamos responder agora à polêmica. Esse livro ele não tem nada, zero de comunismo. Ele não passa nem longe dos conceitos sobre mais-valia, sobre Marx, sobre divisão de riquezas, nada disso. É simplesmente um livro sobre um jovem descobrindo a sua identidade, seu primeiro amor, vivenciando essa vida entre vários países sem saber, sem conseguir pertencer a nenhum deles. E justamente porque o Brasil vivenciava o regime militar. O mais ridículo é que esse livro foi publicado em 1981, época em que ainda estávamos, em que ainda vivenciávamos a ditadura militar. E esse livro não foi censurado. Os exilados aqui também não têm nenhuma filiação partidária, não demonstra em nenhum momento as suas convicções políticas. A ultrapolítica e a polarização extrema em que nós vivemos atualmente está nos fazendo caminhar para um destino nefasto. E é justamente em uma situação como a nossa que nós estamos muito mais propensos, muito mais vulneráveis a uma nova tirania.
Agora, se você acha que só pelo fato de falar que existiu um regime militar, você acha que o livro é comunista, sinceramente você precisa rever os seus conceitos e estudar a história. Eu gostaria de ler um trecho do Ivan Zig, que é um multiartista, compositor e que já ilustrou diversos livros infantis. Ele fez uma entrevista à Luneta e ele lamenta o silêncio da escola em questão. E pontua, sobretudo, o direito à liberdade de expressão e ao pensamento crítico. Ele fala que nós estamos vivendo uma onda conservadora e com a ajuda das redes isso tomou uma proporção muito grande. Inclusive, essa polêmica chegou na família Rabelo, que é a família que inspirou o Luiz Putel a escrever o livro. E grandes críticos e pensadores da literatura infantil percebem que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Estamos testemunhando a censura da literatura infantil em um ritmo frenético. O tempo todo a luta é pela verdade e pela justiça. E inclusive aqui há a citação do assassinato do Vladimir Herzog, um jornalista que foi brutalmente assassinado durante o regime militar e que por muito tempo se acreditou que ele tinha cometido suicídio. Ele foi um dos muitos jornalistas que sofreram pela vontade, pelo desejo de ter liberdade de se expressar. É um livro lindo, emocionante e que com certeza agora está no hall dos meus livros favoritos da coleção Vagalume. É um livro que com certeza eu quero apresentar para crianças e jovens da minha família e também da sua família. Também escreve aqui embaixo nos comentários se você tem interesse que eu resenhe algum outro livro da coleção Vagalume. Se você gostou da indicação de livro, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!